Neste instante, nós nos sentimos muito felizes com a presença dos nossos irmãos, mesmo à distância, através da Rádio Rio de Janeiro, que vão participar de todo o nosso instante de estudos, que será conduzido pelo nosso irmão Márlio Lamra, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, porque é o estudo que fazemos aos sábados, no seu capítulo 7, na segunda parte do Retorno à Vida Corporal, o tema contido nas questões de 392 a 399 sobre esquecimento do passado. Ele, então, vai nos ajudar a ter essa compreensão. E no momento do passe, o nosso irmão Carlos Alberto vai nos trazer também a sua colaboração em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, com o tema Jeremias e os falsos profetas. É o item 11 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E neste instante, saudando não só os irmãos que estão através da Rádio Rio de Janeiro conosco, aqueles que pela internet também partilharão deste momento de estudos. Vamos nos preparar para esse instante, fazendo a leitura da página que está em nossas mãos. É a página que prepara o nosso pensamento para assimilarmos a mensagem da palestra que vai ser trazida. Ele está assinada por Emmanuel, essa mensagem foi extraída do livro Mãos Marcadas, editado pela IDE, e da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fala-nos ela, então, sobre esquecimento. E nos diz Emmanuel: não te rebeles contra o esquecimento em que te mergulhas na experiência da terra e aprende a valorizar o minuto para materializar o bem, assim como o tecelão aproveita o fio para fazer a própria vestidura. Sob a neblina da carne, reencontramo-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. A consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Aí dentro, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaste de pesados compromissos com as sombras. Não te preocupes se a memória anestesiada pela misericórdia divina se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem foste, e em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves. Somos ainda o reflexo do que somos. Obtemos do mundo o que merecemos. Desse modo, saibamos retificar o passado com a observância do bem nas horas do presente e o porvir responder-nos-á com a seara de amor e luz, paz e alegria que nos propomos alcançar. A luta terrestre é campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade todos os dias. Comecemos, porém, pelo canteiro de casa. Nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo são leiras de espiritualidade, esperando por nossas demonstrações de concurso fraterno. Não ouvides a aplicação dos ensinamentos de Jesus por onde segues, e o esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à sublimação integral. Emmanuel. Façamos então a nossa prece neste instante, meus irmãos. Jesus amigo, condutor dos nossos destinos, dizemos presente uma vez mais a esta Assembleia, atendendo ao convite, Senhor, que nos foi feito,
para compartilharmos dos instantes de estudos, reflexões, a fim de alcançarmos, Senhor, novos valores que hão de nos alimentando, conduzir os nossos passos agora numa estrada de mais equilíbrio, de mais harmonia. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos, mesmo que à distância, através de instrumentos eletrônicos, estaremos sempre juntos em pensamento, vibrando para que as mensagens trazidas pela espiritualidade a todos nós seja aquele alimento que estamos procurando e estamos buscando a todos os momentos. Assim, Senhor, abençoa os nossos irmãos Márlio e Carlos Alberto, que vão nos conduzir os raciocínios, mas que unidos numa única vibração e sustentados pelo Teu amor, pela misericórdia de Deus, possamos ter uma noite de grande aproveitamento para todos nós. Abençoa-nos e permite que agora possamos, como fazemos, de nossa parte, dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como dissemos, meus irmãos, as questões vão de 392 a 399, mas nós não vamos lê-las todas e apenas 4 questões, que são as seguintes. Questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa, sem transição, da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Vamos à questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Todavia, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. 398. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência de seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências ele possa conhecer as faltas que cometeu? Até um certo ponto, sim. Mas é preciso levar em conta a melhora que pôde operar-se no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Há uma subpergunta. Poderá ser pior, isto é, o homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu na existência precedente? Isto depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provações, pode ser arrastado a novas faltas que são a consequência da posição que escolheu. Geralmente, porém, estas faltas denotam muito mais um estado estacionário do que um estado retrógrado, pois o espírito pode se adiantar ou estacionar, mas não retrocede. 399 e última. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas futuras, segue-se que pela natureza dessas vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, visto que cada um é punido por aquilo em que pecou. Todavia, não se deve fazer disto uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provações que o espírito experimenta referem-se tanto ao futuro quanto ao passado. Convidando então os nossos irmãos a complementarem suas leituras em seus lares, passamos a palavra ao nosso irmão Márlio, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. Que Deus o abençoe. Alô? Beleza? Boa noite a todos.
Que Jesus nos abençoe a tarefa. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro e também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Como foi anunciado e dito aqui pela nossa companheira Yara, dirigente da reunião, nós vamos pensar juntos essas questões do Livro dos Espíritos que nos falam do esquecimento do passado. Bom, enfim, se a gente esquece o passado, é porque tem passado. Então nós temos um passado. A doutrina espírita, ela tem o seu suporte filosófico sustentado em alguns pilares. E um dos pilares que sustenta esse arcabouço da doutrina espírita é a reencarnação. Ou seja, nós somos espíritos com uma jornada para trás. O processo de reencarnação, ele hoje não é mais uma possibilidade, uma filosofia razoável. Ele hoje é uma certeza. Ao tempo de Kardec, havia ainda a informação dos espíritos e das diversas correntes filosóficas, principalmente do Oriente, que falavam de reencarnação, mas nós não tínhamos a prova, a certeza. Os espíritos superiores que ditaram e orientaram a formação da doutrina espírita nos falaram da encarnação como um fato, mas nós não tínhamos a comprovação científica. A ciência, ela trabalha com fatos, com comprovações. E nós hoje, através de vários experimentos de cientistas não envolvidos com nenhum tipo de corrente religiosa, Dr. Stanisław Grof foi um dos pioneiros, médico tcheco da década de 50, Tchecoslováquia, uma época que estava, Tchecoslováquia na época, né, que agora nem mais é, dominada pela Rússia, pela União Soviética, país comunista, onde a religião era até impedida de ser exercida. O Dr. Stanisław Grof foi um dos pioneiros na pesquisa de vidas passadas. Ele trabalhava com esquizofrênicos, ele estava buscando remédios que pudessem substituir o choque elétrico, que era dado nos manicômios, e ele começou a fazer uso do ácido lisérgico, do LSD. E quando ele começou a fazer uso do LSD, alguns de seus pacientes começaram a ter um retrocesso na memória. Começaram a voltar no passado. E aí ele começou a acompanhar. Ele foi lá acompanhando os seus pacientes. E em um determinado momento, eles começaram a relatar fatos de uma vida que não era aquela. Que não tinha nada a ver com aquela existência atual. E aí ele vai chegar no ponto crucial de onde se desenvolveu o processo esquizofrênico. A gente sabe que a esquizofrenia não tem cura, mas ela tem uma origem. E ela é uma doença de matriz espiritual. Ela não é uma doença de matriz orgânica. Ela tem marcas no passado espiritual. Por isso ela não tem cura. Segundo, ela tem tratamento, mas não tem cura. Segundo Emmanuel, quando foi lhe perguntado sobre a cura da esquizofrenia, ele disse que esquizofrenia não tem cura, porque esquizofrenia é a cura do espírito. É uma matriz espiritual. Mas isso é um outro papo, para uma outra história. Também o professor Ian Stevenson, Universidade da Califórnia, estudos muito importantes sobre reencarnação. Então, reencarnação é um fato. A psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia, trabalha com terapia de vidas passadas. Ora, se tem vidas passadas, tem vidas futuras. É curioso que alguns pesquisadores dessa área dizem que não tem vida futura, mas tem vida passada. E eu fico inculcado, porque se essa vida atual é a futura da passada, logo é a passada da futura. Mas isso é uma outra história também, não é bem um jogo de palavras, né? Mas nós temos vidas passadas. Então é um fato. Reencarnação, para nós espíritas, é um fato.
Existem pessoas que dizem que são céticas com relação à reencarnação. Mas se você perguntar, estudou, viu as pesquisas, fez algum estudo sobre isso? Não, então você não é cético, você é ignorante. Ignorante no sentido de ignorar, não no sentido de pejorativo. Se você ignora, para você ser cético, você tem que conhecer o fato e ter um argumento que contraponha esse fato e que seja mais forte que o argumento do fato. Portanto, o ceticismo só pode existir em quem estudou o fato. E quem estuda o fato são pesquisadores que trazem como uma certeza científica a reencarnação. Para nós, dentro do movimento espírita, já é uma certeza há muito tempo. Então, a reencarnação é um fato. Reencarnação é um fato e esquecimento do passado na vida encarnada também é outro fato. Então, fatos nós não podemos discutir. Fatos nós podemos estudar para compreender o porquê desse fato existir, que é o nosso caso aqui. Muitas vezes se pode questionar, e Kardec questiona na segunda pergunta, por que alguém pode sofrer as consequências de alguma coisa que fez nas vidas passadas, se ele não tem a lembrança disso. Qual é a utilidade disso? E o que os Espíritos dizem com uma certa frequência? Isso é misericórdia divina. Isso é lei de Deus. Lei de Deus quer dizer que é uma lei natural. Sendo Deus a inteligência suprema e causa primária, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, sendo ele inteligência suprema, logo, nenhuma inteligência lhe é superior. E a inteligência suprema é o Criador da obra. A obra da criação foi feita por uma inteligência suprema. Portanto, daí vem o conceito de perfeição. Porque se é suprema, não pode ser melhorada. Se alguém melhorasse a obra, esse alguém é que seria Deus. Portanto, a obra é perfeita. As leis naturais são perfeitas. Se são perfeitas, o que pode ser imperfeito é a nossa compreensão. Não a lei. Então, se há uma lei natural que no nosso estágio evolutivo, durante encarnados, há um esquecimento dessas vidas passadas, é porque tem uma utilidade a benefício da nossa evolução. Então, se a gente for pensar como se fosse um sistema de computadores, de informática, nós podemos pensar que todo o nosso arquivo espiritual, ele é nosso patrimônio espiritual. Todas as nossas vivências não estão esquecidas. Elas pertencem ao nosso espírito. O que está esquecido nesta vida é a conexão do espírito encarnado com a sua memória espiritual. Se a gente for usar a informática, a gente pode pensar num servidor e numa máquina conectada ao servidor. O servidor tem toda a memória, mas aquela máquina que está conectada ao servidor, ela só tem a memória daquela máquina. E o acesso ao servidor só pode ser feito mediante alguns procedimentos que a maioria dos operadores da máquina não sabe como fazer. Então, há uma memória. O psiquiatra, Augusto Cury, é questionado por alguns, tá? Mas Augusto Cury é o psiquiatra mais lido no mundo. Em sendo o psiquiatra mais lido no mundo, alguma autoridade ele há de ter, ainda que tenha algumas contestações. Ele fala que a gente tem 3 tipos de memória. O registro automático de memória, que é essa memória que a gente usa e esquece imediatamente. Alguém passa o número do telefone para a gente, se não anotar, já era. Já aconteceu com vocês? Ah, que bom. Pensei que fosse só comigo, tá? Eu tenho um problema até com o nome. Se eu não prestar atenção, daqui a pouco o sujeito se chama Augusto e eu chamo ele de Alfredo, que eu já chamei o Augusto Cury de Alfredo várias vezes. A gente até troca. Esse é o registro automático de memória. Aquela coisa que entra e se a gente não segurar, passou. Tá? Vem a memória de uso contínuo. Memória de uso contínuo é aquela que a gente usa no nosso cotidiano. Tá? Nem sempre ela está no nível de consciência, mas ela é facilmente acessada.
Por exemplo, se eu perguntar para vocês quais são as cores da bandeira do Brasil, acredito que todo mundo saiba, vem instantaneamente. Ou seja, mas alguém estava pensando nas cores da bandeira do Brasil? Não, mas ela é puxada rapidamente. Essa é a memória de uso contínuo, a gente usa ela cotidianamente, usa nas nossas tarefas profissionais, na nossa vida de relação, memória de uso contínuo. Algumas nós temos que fazer esforço para puxar, mas puxa. Tá? Se for tentar lembrar, por exemplo, da roupa que vestiu no casamento da tia Gertrudes, talvez leve um tempo, porque depende de quando a tia Gertrudes casou. Tá? Mas se for puxar, vem. E se foi nessa encarnação que a tia Gertrudes casou? Então, vem. Tá? Dá um esforcinho, mas vem. Mas tem aquela que fica realmente no subconsciente, que ele chama de memória existencial, memória da nossa existência. Esse psiquiatra, ele não, até onde eu sei da literatura dele, ele é espiritualista, mas ele não é espírita e nem possivelmente ele trabalha nos seus livros com o conceito de reencarnação. Mas nós podemos usar a teoria dele de memória existencial da memória do espírito. Ou seja, tudo aquilo que nós já vivenciamos, nós temos guardado. E isso só está apagado, e nem sempre muito apagado, temporariamente no período de encarnado. E por que está temporariamente no período de encarnado? Porque a lei natural diz que se isso fosse memória de uso contínuo, iria atrapalhar a nossa evolução. E eu vou contar para vocês uma experiência pessoal, vivenciada no meu tempo de início da minha carreira profissional. Eu era um jovem engenheiro de uma empresa, de uma multinacional, bem grande, aqui no Rio de Janeiro, e era responsável pela produção dessa empresa. Era o gerente de produção da empresa. E um dia eu fui chamado ao gabinete do presidente da empresa. A secretária do presidente ligou e disse: você está sendo convocado para vir aqui. Para mim foi um susto, porque entre a minha função e a função do presidente, tinham mais 2 níveis hierárquicos. Não era comum eu ser chamado ao gabinete do presidente. Eu lá pensei, alguma coisa eu fiz e foi séria. Né? Que foi que eu fiz? Mas cheguei. E estava já lá o gerente do RH, que era do meu nível hierárquico, e uma pessoa que eu desconhecia. Mais ninguém, e o presidente. Na minha. Garoto, eu devia ter uns 27, 28 anos na época, fiquei quieto. Tá? O que será que vem aí? E aí, e não estava meu gerente, nem meu diretor. Mas tudo bem. E aí o presidente virou e falou: esse senhor, fulano de tal, ele é da Secretaria de Administração Penitenciária, não sei se naquela época se chamava assim, é da Secretaria de Administração Penitenciária, e nós vamos fazer aqui um experimento de reintegração de ex-presidiários. E nós vamos escolher 6 para trabalharem aqui conosco, na fábrica. E eu decidi que vai ficar no teu setor. Eu disse: sim, senhor, tudo bem. Fazer o quê? Ordens são ordens, tá? Obedece quem tem juízo. Aí ele falou: mas isso é altamente confidencial. Ninguém pode saber disso. E se alguém souber, foram vocês 2 que falaram. Aí apontou para mim e para o gerente de RH. Eu falei: beleza, né? Uma coisa assim, bem sutil, né? Aí eu perguntei: mas e fulano e fulano, ou seja, meu diretor e meu gerente industrial, não sabem de nada. E nem podem saber. Bom, enfim. Os 6 foram admitidos, porque o gerente de RH deu o jeito dele lá, deles passarem nos processos seletivos, que passaram pelo processo seletivo normal, deu o jeito deles lá, eles foram admitidos, e eu, na minha inexperiência ali, e com certo receio, botei os 6 no mesmo departamento. Pelo menos fico de olho neles. Tá? Então os 6 ficaram no mesmo departamento.
E o tempo passou. Não eram nenhuma maravilha, mas também não eram, né, pessoas normais, operários normais, né, que davam conta da sua tarefa. Não era nenhum espetáculo, mas também não era nenhum desespero, nenhum problema. Até que, num certo dia, nessas biroscas que tinham, umas biroscas que tinham lá perto, um deles encheu a cara e abriu a boca. Um deles, né? Abriu a boca. No que abriu a boca, já viu jogar gasolina em fogo? O troço, a fábrica inteira. O meu encarregado, ou seja, o encarregado do setor que eu tinha colocado, me chamou de traidor. Falou para mim: você é um traidor. Você me traiu, eu não confio mais em você. O meu gerente industrial disse: comigo você não trabalha mais. Eu saí da empresa em 6 meses. Porque eu não tinha mais nem a confiança do pessoal que me era subordinado, nem a confiança do meu diretor. E eu falei para ele: olha, foi o presidente. Não quero saber. Você me deve lealdade. Você deveria ter falado comigo. Essa experiência marcou muito a minha vida profissional. Me marcou muito. Nunca mais trabalhei como engenheiro, nunca mais fui nessa área, porque eu fiquei muito marcado com essa situação. Mas isso exemplifica exatamente o que os espíritos estão dizendo. A lembrança do passado eram ex-presidiários. Ou seja, tinham cumprido com a sua dívida com a sociedade. Eram homens livres. Nem era coisa séria, não. Era bandido meia tigela, porque também não ia botar lá, né? Se fosse troço, eu também não ia topar um negócio daquele, né? Ladrão de galinha, né? O cara que tinha pego 6 anos, 7 anos, coisa, claro, não justificando, mas não eram criminosos de alto grau. Ladrões, pessoas que tinham pago a sua dívida. Estavam quites com a sociedade, precisavam de uma oportunidade. E estava sendo feito essa aproximação da Secretaria Penitenciária com empresas para dar essa oportunidade. Mas eles não conseguiriam sem o sigilo. Porque como é que um ex-presidiário chega no departamento de recrutamento e seleção para ser selecionado? Imediatamente ele vai ser, no mínimo, discriminado. Não tem como. Há um preconceito. Então, havia necessidade do sigilo. O que é o sigilo? Esquecimento do passado. Agora, se para pessoas quites com a sua dívida com a sociedade, só o fato de saber que essas pessoas tiveram na sua vida um desvio de conduta, já levava a ser discriminada. Agora vamos imaginar nós, aqui, espíritos aqui hoje, tá? Se a gente tivesse toda a lembrança do nosso passado. Porque o nosso passado, segundo, e tem um espírito que eu gosto muito das suas reflexões, é um dos espíritos mais concisos que eu conheço, e a concisão, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, é uma das características dos espíritos superiores. Eles são sintéticos, concisos. Emmanuel é um espírito assim. Uma frase de Emmanuel dá um congresso, por causa da síntese que ele coloca ali. E esse espírito chamado Irmão José, ele tem muitos livros pequenos, mas de reflexões. Uma página de Irmão José tem material de reflexão. Ele diz num dos seus livros, eu agora não me lembro qual é o título, mas pode comprar todos os livros que vende aqui na livraria, tá? E todos eles são excelentes, tá? Porque todos eles têm mensagens maravilhosas. E num deles vocês vão achar o que eu estou falando. E ele diz o seguinte: se esse é o teu melhor momento, da tua melhor encarnação, dá para você ter uma ideia do que você é. Sacou? Olha só. Esse é o melhor momento, agora, hoje, aqui, é o melhor momento da nossa melhor encarnação. Pois é. Entender o esquecimento do passado? Podemos passar para outro assunto ou não? Continuamos, né? Então a gente tem um passado.
Quando a gente vai ver finalidade da encarnação, está lá, no Livro dos Espíritos. Finalidade da encarnação. Missão, expiação e prova. Por que expiação? O que é expiar? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Expiar com X. O que é expiar? Expiar é sofrer as consequências de. Isso é o dicionário. O verbo expiar significa sofrer as consequências de. Então, sofrer as consequências de. Do quê? De provas que não foram bem executadas. E que nós precisamos repeti-las. Isso é a expiação. Pega uma série escolar. Eu uso muito esse exemplo, essa metáfora, até porque Kardec também usa essa metáfora nas suas reflexões. Pega uma série escolar. Uma série escolar tem um conjunto de matérias que foram dimensionadas por quem conhece do assunto, pedagogos, especialistas em educação. Então, eles dimensionaram cada série escolar com um determinado conjunto de matérias. O que são essas matérias para o aluno que está entrando numa série escolar? Desafios. Desafios voltados para o seu crescimento. Então, quando o aluno se matricula lá na primeira série, seja lá de qualquer coisa, segunda ou terceira série, seja lá do que for, ele vai ser submetido a um desafio evolutivo, que precisa da sua retaguarda de conhecimentos. Então, você está lá no segundo ano de Direito, vamos supor aqui. Então, você tem um embasamento do primeiro ano e foi avaliado. No que foi avaliado, passou para o segundo ano. O segundo ano tem um outro conjunto de matérias. Se nesse conjunto de matérias, por alguma razão, o aluno se distrai, não dá conta, não estuda, seja lá o que for, por algum motivo, e ele não passa. Então ele está fazendo lá Direito Penal 2 e ele fica reprovado. Então, no semestre seguinte, ele não pode fazer Direito Penal 3. Não sei nem se tem Direito Penal 1, 2 e 3, mas deve ter. Né? É bom que tenha. Né? No mínimo é bom que tenha. Né? Mas Direito ele não pode fazer. E por que ele não pode fazer? Porque ele não passou em Direito Penal 2. Aí o que vai acontecer no semestre seguinte? Ele vai ter que cursar o quê? De novo, Direito Penal 2. E isso chama-se expiação. Porque ele teve a oportunidade, deixou a oportunidade passar, por misericórdia divina, a oportunidade se apresenta novamente. Não há castigo eterno. Isso é misericórdia divina. O processo expiatório é um processo de misericórdia. Então, por misericórdia divina, ele vai ter nova oportunidade. Só que essa nova oportunidade, para ele, é um sofrimento. E por que é sofrimento? Porque ele poderia ter feito e não fez. Nós somos espíritos mais ou menos nisso. Tá? Nós estamos presos aqui em Direito Penal 2, cálculo 5. Nós estamos presos em uma porção de matérias. Então, por isso a vida na Terra é uma vida mais complicada. Porque nós somos espíritos de uma grande parcela, espíritos com dívidas. Dívidas evolutivas. Não existe castigo. Às vezes, dentro da linguagem, da terminologia da doutrina espírita, que ela foi escrita no século XIX, então nós temos uma terminologia de castigo, recompensa, Deus pune. É uma terminologia antiga. Deus não pune, porque não existe um tribunal. O tribunal sempre é de consciência. Não está escrito que as leis de Deus estão na nossa consciência? Então o tribunal é sempre consciencial. Não existe um legislador punindo. Não, você volta para a terra por punição. Não, é por necessidade. Porque se você quiser continuar o seu curso de Direito e está preso em Direito Penal 2, vai ter que fazer Direito Penal 2 de novo. Não tem jeito. É parte do processo. E isso é misericórdia, porque você não vai ser expulso da faculdade. Você vai ter que cumprir. E se não fizer Direito Penal 2 direito no próximo semestre, vai repetir Direito Penal 2 de novo até passar. Porque senão não progride. Então, o processo de missão, de progresso, está associado a cumprimento de determinados conjuntos de desafios evolutivos. Encarnar num mundo como o nosso é sempre desafio evolutivo. A vida na Terra não é para ser fácil. E ninguém disse que ia ser fácil. Ela é uma vida
no nosso nível evolutivo, de necessidade de sobrevivência. A necessidade de sobrevivência é muito grande, é muito forte. Ela tem muito foco na nosso modelo comportamental, na nossa forma como nós tomamos decisões. Então, o viver é complicado. O planeta é hostil. O planeta joga contra a nossa vida. A partir do ar que a gente respira. O oxigênio é o gás mais corrosivo que existe no planeta. A gente morre porque respira. Bom, deixar de respirar também tem um efeito colateral terrível, né? Portanto, esse desafio das tormentas que o planeta está submetido, da dificuldade da vida conjugal, desculpe, também, né? Também, né? Foi aqui uma falha aqui, mas também, né? Mas da vida em conjunto, né? E a conjugal pertence à vida em conjunto, né? Desse processo de troca em que nós estamos permanentemente inseridos, né? Porque nós somos um animal gregário, nós somos um animal que tem necessidade do outro, e nós precisamos trocar. E a troca nem sempre é uma troca saudável para as nossas relações. Porque nós temos duas componentes, muito fortes no nosso modelo comportamental, que é o orgulho e o egoísmo. E que no processo de troca eles aparecem com muita frequência. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá? Já andaram na linha 2 do metrô? Quando você tem que entrar no trem, e o trem está cheio, e também tem gente saindo, já reparou? Porque nós somos seres civilizados, né? O senhor, por favor, tenha bondade, passe o senhor na frente primeiro. Não, passa na frente da gente, por cima. Por cima. Tá? Isso mostra o quanto é difícil ceder. O quanto é difícil conviver de uma forma ética e social. Nós vivemos agora temporais severos na cidade, e a cidade certamente poderia estar melhor cuidada, mas muito do que aconteceu é por lixo na rua. É por lixo na rua. O que entope bueiro. Mas o bueiro está entupido. Mas eu nunca vi a prefeitura ir lá entupir bueiro. A prefeitura pode ir lá, não limpar os bueiros na frequência que deve. Mas quem entope bueiro é lixo na rua. E isso é falta de civilidade. Isso é egoísmo. Porque se eu tirei o lixo da minha casa e joguei ali fora, ali numa esquina qualquer, eu já me livrei do problema. Eu não estou preocupado se aquilo causa problema para os outros ou causa problema para a coletividade. Isso são desafios evolutivos. E é difícil. É difícil passar por esse processo. A gente cresce nisso. A gente cresce nesse desafio. Porque quando a gente é crítico disso, é porque precisa fazer melhor. A partir do momento que nós conseguimos ser críticos de uma postura que não é a postura civilizatória correta, a gente deve fazer melhor. E por que a gente está inserido num mundo desse? Porque a gente necessita passar por esse tipo de experiência. E por que a gente necessita passar por esse tipo de experiência? Porque o nosso passado, no passado, nós não demos conta desse processo. E tem coisa pior, se é que pode piorar. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, mundo de expiação e provas, item 14, mundo de expiações, Espírito Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que na Terra tem 3 grupos de espíritos encarnados, que não todos os espíritos da Terra estão em expiação. Espírito Santo Agostinho. Se não gostarem da história, vai falar com Santo Agostinho, não é comigo. Ele escreveu e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Tá? Item 14. Eu sei de cor. E por que eu sei de cor? Porque ele diz que tem 3 grandes grupos de espíritos aqui na Terra encarnados. A, os primitivos. B, os semicivilizados, que são os primitivos que deram uma melhorada. E C, os espíritos de expiação, que são espíritos estrangeiros, que não fizeram a sua jornada nesse planeta. Vêm de outros orbes. Aí eu pergunto, uma pergunta íntima, não precisa responder. A gente está no ar, primitivo,
está no B, semi-civilizado, só sobra o quê? O C. Porque não tem D nem E, não tem nenhuma das respostas acima. Então nós somos espíritos que, em primeiro lugar, não precisava estar aqui. Porque são espíritos que estão num processo de correção. Vieram espíritos estrangeiros. Isso quem está dizendo é Santo Agostinho. Estrangeiros. Ah, viemos de Capela? Não faço a menor ideia. Acredito que não, mas tudo bem. Porque se a população da Terra está crescendo, é porque estão vindo espíritos de outros orbes. É a única explicação. Se a Terra começou lá com centenas, alguns milhares de habitantes, e hoje nós somos bilhões, é porque estão vindo espíritos de outros lugares. E nós pertencemos a espíritos em expiação. Eu não sei vocês se são santos já aí resolvidos com a vida e estão só testando a paciência e a caridade para comigo, tá? Mas se vocês forem espíritos terráqueos que nem eu, nós somos espíritos que não precisavam nós estar passando por isso. Mas estamos. Estamos por quê? Porque não demos conta das nossas tarefas. Agora, vai lembrar disso. Vai piorar. Porque em estado de desprendimento ou no mundo espiritual, nós lembramos. E por nós lembrarmos, nós programamos as nossas encarnações. Isso quando temos capacidade para isso. Porque senão temos que ser muito bem assessorados pela espiritualidade responsável pelos processos de reencarnação. Para que nós possamos escolher a grade de matérias que nós precisamos para evoluir. Porque muitas vezes nem capacidade que nós temos de escolher a grade de matérias. Nós precisamos de ter a encarnação, o processo de escolha das provas tutelado. Mas, de qualquer forma, nós temos uma proposta. Nós temos um projeto. Ele vai dar certo ou não? Depende de livre-arbítrio. Depende de esforço. Da mesma forma que o aluno que passa no vestibular, se é que se chama vestibular hoje, já mudou tanto de nome, mas se o aluno que ingressa na faculdade, ele é um projeto de formado, mas ele não é um formado. E se ele vai se formar ou não, vai depender do quê? Dele, do seu aproveitamento. Então, nós somos um projeto de espíritos que vão participar da obra da criação. Isso está lá no objetivo de uma encarnação. Consta também que nós estamos em processo de preparação para participar da obra da criação. Então nós estamos num curso de desenvolvimento de potenciais intelectuais e morais. E nós não podemos perder mais tempo. E a lembrança do passado é uma perda de tempo. Eu vou fazer aqui só um pequeno laboratório, sem pensar em passado. Imagina que nós, de repente, um processo assim, instantâneo, nós deixássemos de ter a proteção que nós temos dos nossos pensamentos. Nós passássemos automaticamente agora a projetar nossos pensamentos e poder ler os pensamentos dos outros. Nosso grupo social ia se manter? Como se a gente ficasse despido dessa proteção, porque a gente pensa, mas tem que elaborar para falar. Está certo, energia, projeto e tal, mas como a gente não tem essa capacidade de evidência, a gente vai levando. Nós estamos protegidos dos nossos pensamentos, ou seja, da comunicação por pensamentos. Imagina se de repente a gente passasse a se comunicar por pensamento, ou seja, todo mundo pudesse perceber o que eu estou pensando e eu pudesse perceber também tudo que todo mundo está pensando. Nosso arranjo social estava completamente alterado. Eu já não estava mais falando aqui, já tinha levado pedrada, coisa que o vale, provavelmente. Né? Isso se nós pudéssemos pôr à tona nossos pensamentos. Agora imagina se pudéssemos pôr à tona nosso passado. Porque se eu me lembrar das minhas vidas passadas, os outros também estão se lembrando das vidas passadas e do enrosco que foram as nossas vidas passadas. Então, quando uma criança difícil entra numa família, ali tem uma necessidade. Ali tem algo a ser ajustado ou reajustado. Ali tem uma carência, ali tem uma necessidade. Lá na obra social da casa que eu frequento,
Eu nem digo casa que eu frequento, eu digo que é a casa que me aturo, porque também é um exercício lá para a casa me aturar. Nós teve um caso, na favela da Rocinha, um caso de uma mãe, que ela chegou, naquela época eu estava mais ativo nesse tipo de trabalho, ela chegou e disse o seguinte: eu estou com um problema em casa, muito grave, porque eu tenho, acho que na época ela tinha 3 filhos, eu tenho 3 filhos, um deles, eu não gosto dele, eu não gosto nem um pouco dele, e aí eu tenho muita vergonha disso, de não gostar dele. E aí eu trato ele melhor do que os outros. E os outros estão tendo problema comigo. E eu gosto dos outros e não gosto dele. Olha que situação. Ali tinha ela disse, e ele também não gosta de mim. Ou seja, ali naquele núcleo familiar tinha algo do passado. Não dá para a gente ficar, foi fulano, foi ciclano. Não importa, ali tinha algo do passado. E que precisava, por oportunidade, precisava do reajuste. Ou seja, aquele núcleo estava pronto para o reajuste. Se ia dar conta ou não, é outra história. Mas aquele núcleo familiar estava pronto para o reajuste, senão não teria acontecido. Prova difícil? Dificílima. Talvez alguns vivam esse tipo de prova aqui. Dificílima. Mas todo desafio é superação de limitações. E uma outra forma de lembrança do passado, porque essa a gente não esquece, são as nossas tendências. Nossas tendências são sinalizadores do que a gente foi no passado. O que vem à tona, mesmo que não seja executado, mesmo que a gente consiga colocar freios morais, muitas vezes até a gente se envergonha de pensar isso. Já aconteceu com vocês, terráqueos? Ter vergonha dos próprios pensamentos? O que isso sinaliza? Sinalizam tendências. Vamos executar ou não? Aí podemos até usar os freios morais. Isso sinaliza evolução. Tem a tendência, mas tem o processo de contenção, que é o freio moral. Não, eu até me envergonho de ter um pensamento desse. Então, é um processo evolutivo, mas existe lá a tendência. Então a tendência sinaliza. Um exercício assim bem simplesinho, uma dinâmica sem que a gente precise fazer a dinâmica, mas só pensando. Imagina que aqui em cima da mesa tenha uma bolsa cheia de dinheiro, aberta, cheia de dinheiro. Tá? Na situação atual, aquela bolsa resolveria o problema da gente. Está aqui. A sala está vazia. Você chega no centro, para abrir o centro, a sala está vazia, completamente vazia, e tem uma bolsa aberta, cheia de dinheiro. Vamos imaginar algumas situações. Tá? O sujeito pega a bolsa, olha, vê se tem câmera, porque hoje é melhor ver se, antes de fazer qualquer coisa, ver se está sendo filmado. Tem muito cara aí em Curitiba que se tivesse visto que estava sendo filmado ou gravado, não estava lá. Tá? Então, vê se está sendo filmado. Tá? Bom, não está filmando. Aqui é perigoso, tá? Mas tudo bem. A bolsa está aqui. Então, não está sendo filmado, pega a bolsa e vai embora. É uma situação. Tá? Tem câmera. Não vou pegar, porque se alguém for ver a fita, vai... Estou me entregando. Então, deixa a bolsa. Uma outra terceira pessoa pode chegar e ver a bolsa. Caramba, isso até resolvia o meu caso. Mas isso não é meu. Não posso ficar com uma coisa que não é minha. Mas que, olha, que dá vontade, dá. E vai procurar o dono da bolsa. E uma outra situação, a pessoa chega e vê, qual foi o irresponsável que deixou uma bolsa de dinheiro aqui aberta? Alguém pode vir e pegar. Então nós temos 4 situações morais. 2 muito parecidas. O que pega porque teve oportunidade, e o que não pega, não por falta de oportunidade, por medo. Então as 2 são muito parecidas. O que tem um ímpeto, passa até pela cabeça, mas refreia
e vai procurar o dono da bolsa. E o outro que nem pela cabeça passa. Então, em qualquer situação que a gente possa estar envolvido, em qualquer situação que é chamada tentação, o que é a tentação? Tentação não é o capeta lá, sei lá de onde vem lá o encardido, ficar perturbando a vida da gente, que a gente não precisa de quem perturbe a vida da gente. Nós somos autossuficientes em autoperturbação. Nós somos autossuficientes. Não há necessidade. Obsessor não precisa de obsessor. Nós damos conta sozinhos de fazer errado. É só chegar, não precisa, cara. Eu mesmo me viro. Deixa comigo. E fazer besteira é comigo. Eu preciso de ajuda. Então vamos lá. Tentação. O que é a tentação? É a fraqueza. É a fraqueza. É a área que precisa ser olhada. É a imperfeição. Então, se a gente é guloso, uma torta Floresta Negra pode ser uma tentação. E se a gente não é guloso, não é uma tentação. Então, para o guloso, aquilo é uma tentação. Ou ele, como se diz, enfia o pé na jaca, né, e vai, ou ele começa um processo de contenção. Isso não me é saudável. Mas é uma tentação, até que ele supera. Existem pessoas que passam por situações do qual elas não são imunes, porque elas já venceram aquela tentação. E existem outras pessoas que numa situação, às vezes até simples, são falíveis. Quando a gente olha um filme de TV, eu pessoalmente não gosto de filme de violência, mas gosto de filme policial. Existem muitos filmes policiais que não são violentos, mas tem sempre crime. Se é policial, tem que ter algum crime, senão não ia ter graça o filme policial. Então tem sempre algum crime. Gosto mais das séries europeias, escandinavas, que não tem essa violência explícita. Não me é agradável. Mas quantas vezes a gente se pega torcendo para o policial acabar logo com o bandido? Às vezes você fica ali, mata logo. Mata logo. Vai levar preso, ele vai fazer de novo. Isso é uma tendência que vem. Isso é uma tendência. Aí eu fico pensando, caramba, eu até confesso em público, para alguém um dia me ver perante um filme dizendo mata logo, ele já falou, ele faz isso mesmo. Tá? Mas a gente fica assim, como é que um cara que faz palestra espírita, que fala de pacificação, que fala de Jesus, olha para um filme e vem a tendência lá do acaba logo com esse sujeito? Porque tem uma tendência. Porque tem uma tendência. Então, aí vem a vergonha da tendência e vem a confissão em público para ver se consegue resolver o raio da tendência. Mas todos nós passamos por isso. Todos nós temos áreas frágeis. Essas áreas frágeis sinalizam áreas a serem trabalhadas. Sinalizam processos expiatórios. Sinalizam vidas passadas. Experiências de vidas passadas que precisam ser revistas e refeitas. São sinalizadores. Então, o processo de autoconhecimento é extremamente importante. Jesus falava muito sobre palavras cifradas. A mensagem de Jesus era muito truncada no sentido de compreensão para as pessoas daquele tempo. As pessoas daquele tempo, ele falava como um professor fala para crianças do maternal. Então, ele não pode explicar tudo. Então, Jesus usava uma linguagem, às vezes, um tanto ou quanto cifrada. Mas Jesus, algumas das frases de Jesus, hoje, a gente pode perceber o significado embutido naquelas palavras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A única verdade que pode me libertar é o autoconhecimento, porque vai me libertar de mim mesmo. Porque se tem o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Pelas nossas ainda inúmeras imperfeições, nós mesmos fazemos muitos processos de autossabotagem. Nós nos autossabotamos muitas vezes na nossa evolução. Nós sabemos o que devemos fazer, nós temos projetos, nós temos metas, mas nós ficamos perdendo tempo. Às vezes nos auto-sabotando. Então, o processo de autoconhecimento é um processo de investigação. Investigação de quem eu sou. E isso vai levar a uma avaliação das tendências.
E essa avaliação das tendências vai levar a uma percepção de quem eu fui. E de por que eu estou aqui. E do que eu preciso fazer para não ficar mais aqui. É essa a finalidade da doutrina espírita, dar embasamento para que a gente possa evoluir. O esquecimento do passado, ele é um fato. Gostemos ou não gostemos, ele é um fato. A experiência que eu vivenciei me leva a ter absoluta certeza que é misericórdia divina estarmos esquecidos daquilo que nós fomos. Porque se aquelas pessoas, se não se soubesse daquelas pessoas que eram ex-presidiários, do passado delas, talvez elas pudessem ter até progredido dentro da empresa, crescido e dado conta da sua vida profissional com um salário melhor. Mas o simples fato da empresa saber que aqueles 6 que também foram demitidos, tá? Tiveram que ser demitidos, que não tinham mais condição de ficar, que aqueles 6 operários tinham sido no passado criminosos, me leva à conclusão de que é melhor mesmo que o nosso passado esteja sufocado pela vida carnal, só na vida carnal. Segundo os Espíritos, na vida espiritual, o nosso passado, não, a nossa memória existencial, na nomenclatura do Cury, a nossa memória existencial, ela está aflorada, somente na vida corporal. E por quê? Porque nós precisamos evoluir. E se nós nos lembrássemos do passado, talvez a nossa evolução, talvez não, com certeza a nossa evolução ficasse complicada. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu já levei aqui um cartãozinho amarelo, tá? Que eu tenho que calar a boca. E se eu não calar a boca com rapidez, eu vou levar um vermelho ou arranco o microfone da minha mão. Então, para evitar o processo expiatório, agradeço a atenção de todos, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Lamentavelmente, nós não podemos parar o relógio, não é? Há um horário, mas estávamos dando mais 5 minutos para ele, para que ele pudesse realmente completar o seu raciocínio e nos trazer, como nos trouxe, não é? Momentos de profundas reflexões, que temos a certeza, essas reflexões farão diferença nas nossas escolhas, dentro da nossa caminhada no dia a dia. Que Deus abençoe o nosso Márlio, que ele esteja conosco em outros momentos, e que agradeçamos a Deus e aos benfeitores que aqui nos trouxeram a oportunidade que nos foi concedida no dia de hoje. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, e dentro do qual o Carlos Alberto vai também trazer a sua colaboração, ajudando-nos, né, a compreender a mensagem que está contida no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 11. E nós temos a mensagem evangélica registrada por Jeremias, no seu capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33, que nos diz assim: Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações, e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que blasfemam contra mim: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração, disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes dizia nada e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas que em meu nome profetizam a mentira e dizem: tive um sonho, tive um sonho.
Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos sois esse fardo, eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. E Luís, Espírito Protetor, nos diz assim: é sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu quero conversar convosco, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Essa espécie de fraude era bem generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que na realidade não passavam de impostores ou de fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviava esses profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante ele disse: tenho ouvido esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. Nós vamos interromper a leitura aqui, convidando os nossos irmãos a complementá-la em seus lares e convidar os nossos irmãos médios a se posicionarem de acordo com a programação estabelecida para os nossos trabalhos. E todos nós, quer aqueles que aqui estamos presentes em nossa Assembleia, quer aqueles que nos acompanham através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet, vamos nos posicionar de maneira tranquila, harmoniosa, entrando em comunhão com o mundo espiritual, com os nossos benfeitores, que junto a nós estão neste momento para nos proporcionar as condições de renovação das nossas energias, dessa transfusão de valores que hão de nos dar força, estímulo para prosseguirmos em nossa jornada. Mas lembremos-nos também que esta é uma oportunidade de nos aplicarmos nas tarefas do trabalho no bem. Assim vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações de apoio, de amparo, àqueles que trazem nos seus ombros a responsabilidade, seja de conduzir a sociedade, seja de conduzir o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado e as demais nações, que sejam esses irmãos amparados e sustentados pela espiritualidade amiga. E é por isso, Jesus, que endereçando a Ti o nosso pensamento, fazendo a nossa rogativa mais profunda, a fim de que possamos contribuir com as nossas vibrações no estabelecimento do equilíbrio, da harmonia entre todas as mentes, entre todos os corações, buscando, Senhor, que efetivamente possamos viver momentos de pacificação, de tranquilização de nós mesmos. Nós apenas pedimos que Tu nos permitas dar por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que Deus abençoe esse momento. Nas palavras de Jeremias, nosso querido Evangelho, nós vamos ver a preocupação, e já naquela época, ele já trazia para nós sobre a questão daqueles
vamos dizer assim, dos médiuns que já abusavam da sua mediunidade devido à ganância, onde enganavam o povo, muitas vezes o povo na sua fé cega e pela falta de conhecimento, o não discernimento entre o que é certo, o errado, o bem e o mal, e aí eram enganados e muitas vezes isso causava uma certa animosidade com relação ao povo. Nosso apóstolo João já nos dizia que precisamos ver se os espíritos são de Deus e, através das suas mensagens, analisarmos se eles são realmente de Deus ou se são enganadores. É interessante porque os séculos se passaram e hoje nos deparamos com as notícias fakes, com, de certo modo, notícias enganadoras nas redes sociais, em todo o sistema de comunicação, nos deparamos com esse tipo de notícia. Diz aqui o nosso querido espírito protetor, Luiz, que essas vítimas são, bem entendido, os médiuns que não tomam precauções. Temos aí, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos se chocam, notadamente, quando são principiantes no espiritismo. E aí há de se entender a verdadeira posição e o verdadeiro caminho do médium, pois se você é médium, você foi chamado para servir. E o servidor é aquele que deve estar sempre pronto. Não haverá chuva ou sol, dia ou noite, para te impedir de servir, pois é o teu compromisso. Você terá que desenvolver a paciência, a calma, terá de aprender a ter sempre boas palavras, boas maneiras. Você poderá até mesmo ter seu sono interrompido para ir socorrer quem esteja precisando do teu socorro. E você muitas vezes vai precisar esconder suas próprias lágrimas para semear sorrisos. Você terá aqueles que serão seus guardiães, instrutores, aqueles que te ensinarão, te orientarão no teu caminho, que irão te orientar em tudo, sem tirarem de suas mãos aquilo que cabe a você fazer. Só não esqueça, você é médium. É médium e é aquele que está aqui para servir. Por isso, não espere gratidão, gratificação, porque vieste não para receber, e sim para dar. Aqueles que estão comprometidos com você estarão para sempre e não irão te cobrar, derrubar ou atrapalhar tua vida por serem trabalhadores do bem, e o bem não pode trair a si mesmo, prejudicando os servidores em aprendizado, o que todos são. E que Deus possa nos abençoar nessa noite, os nossos corações. Muita paz a todos. Mantendo os nossos pensamentos em prece, em estado de elevação, vamos dar sustentação ao momento da comunicação do plano espiritual. Meus prezados irmãos, o Espírito, ao mergulhar novamente na carne, irá receber uma oportunidade
de novas experiências a serem adquiridas, vivenciadas e até mesmo superadas com a finalidade do progresso de seu espírito. Essas experiências, ditas novas, são reflexos de um passado que muitas vezes foi objeto de grandes tormentos ou de falsas alegrias. No mundo dos espíritos, o espírito reflete, é aconselhado, tem novas perspectivas e, ao retornar, o seu livre-arbítrio irá determinar as suas escolhas conforme as experiências do passado e a determinação para o futuro melhor. Portanto, o esquecimento faz parte das leis divinas para que o espírito caminhe para uma única direção, a do futuro. Com o propósito renovado, com a vontade firme, ele irá gradativamente alcançar este objetivo. No entanto, poderá muitas vezes novamente falir, mas ao mesmo tempo irá se determinar a superar. Quantas vezes serão necessárias? Não o sabemos. Mas temos a certeza absoluta que as leis divinas são sempre a favor do espírito imortal. E seja qual for o tempo, seja qual for as dificuldades, ele irá progredir sempre. Olhando ao passado, ele não obterá nenhum proveito para o futuro, senão aquele que a bondade e a misericórdia divina fez o aproveitar, na medida do tempo e das suas reflexões, para superar as dificuldades e alcançar definitivamente o equilíbrio e a paz. Agradeçamos a Deus pelas oportunidades da reencarnação e, sobretudo, que possamos, diante da reencarnação atual, termos a determinação de, através do bom uso do livre-arbítrio, alcançarmos a paz e a serenidade que todos, sem dúvida, todos desejam ter. Um abraço do Hermann e que Deus ampare a todos, determinando-os todos a vencer as dificuldades. Muita paz. Senhor Jesus, só nos resta neste momento agradecer tudo quanto recebemos no dia e na noite de hoje, pelas bênçãos, pelas palavras estimuladoras, pelo aprendizado, pelo convívio, Senhor, entre todos nós, quando, sustentando-nos uns aos outros, preparamo-nos para as novas jornadas no dia a dia das nossas existências. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vossa misericórdia. Obrigado, benfeitores, que continuam a nos tutelar, conduzindo os nossos passos por novas veredas na busca de horizontes mais claros, mais seguros. Que o dia de amanhã nos encontre sempre dispostos a servir, sempre em condições
de levar aos nossos irmãos tudo aquilo que hoje nos felicita o coração. Desta forma, Senhor, pedimos que no retorno aos nossos pontos de origem, continuemos com esta mesma alegria, levando àqueles que lá estão todo esse conhecimento, todas essas vibrações que nos alimentaram na noite de hoje. E que desta forma, seja pela tua misericórdia, Jesus, seja pelo amor infinito de Deus e a assistência dos bons espíritos, possamos então de nossa parte considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.